Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto quase toda a Europa era devastada, um pequeno país no coração do continente parecia intocável. De um lado, as potências do eixo expandiam seus territórios com agressividade, do outro, os aliados resistiam com todas as forças. No centro deste caos, a Suíça, um pequeno país rodeado pelas grandes potências do conflito, parecia desafiar a lógica. Enquanto seus vizinhos eram invadidos, destruídos e ocupados, ela permaneceu intocada. Mas por que ninguém ousou atacar a Suíça? Como ela conseguiu evitar o destino de tantos outros países da Europa? Foi sorte? Estratégia? Ou havia algo mais? Descubra agora os segredos que permitiram à Suíça manter sua neutralidade em meio ao maior conflito da história moderna. A neutralidade suíça não começou com a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ela foi cimentada mais de um século antes, no Congresso de Viena de 1815. Após a queda de Napoleão, as potências europeias se juntaram para redesenhar o mapa político da Europa e restaurar os tronos das famílias reais que haviam sido derrotadas pelas tropas dele, como foi o caso de Portugal e Espanha. Além disso, reconheceram a importância de um território neutro no coração da Europa. A Suíça tornou-se uma espécie de zona tampão, um acordo estratégico para evitar que novas guerras transformassem a região em um campo de batalha. No entanto, a neutralidade não era passiva. Desde o início, ela foi construída sobre uma base sólida de defesa e diplomacia. Os líderes suíços deixaram claro que sua neutralidade não era sinônimo de fraqueza, mas de prudência. Isso foi posto à prova diversas vezes durante o século XIX e início do século XX, como nas guerras mundiais. Na Segunda Guerra Mundial, essa tradição de neutralidade encontrou um cenário ainda mais desafiador. A Alemanha nazista, a França ocupada e a Itália fascista cercavam o país. Apesar das pressões e ameaças, a Suíça reafirmou sua posição de neutralidade, mas sabia que desta vez somente palavras não seriam suficientes. Ao longo da guerra, as potências em conflito respeitaram, ao menos formalmente, essa neutralidade. Mas a Suíça não estava simplesmente confiando na boa vontade de seus vizinhos. Como veremos, o país estava preparado para lutar, se necessário, para defender sua soberania. A neutralidade suíça não era sinônimo de ingenuidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país se preparou como se a invasão fosse inevitável. E, de fato, a Suíça sabia que, caso fosse atacada, teria que transformar sua pequena nação em uma fortaleza impenetrável. O coração dessa estratégia, conhecido como Plano Reduto Nacional, um ambicioso esquema defensivo. Os Alpes, que já ofereciam uma proteção natural formidável, foram transformados em uma fortaleza ainda maior. Túneis foram escavados, bunkers construídos e arsenais estrategicamente escondidos nas montanhas. A ideia era simples. Se atacados, os suíços recuariam para as montanhas, onde poderiam resistir indefinidamente. Além disso, a Suíça adotou uma mobilização militar total. Apesar de ser um país pequeno, com uma população de cerca de 4 milhões de habitantes na época, o exército suíço conseguiu mobilizar quase 850 mil soldados, um número impressionante considerando os recursos limitados da nação. A filosofia era clara: todo cidadão deveria estar pronto para defender o país. Essa mentalidade garantiu que a Suíça tivesse um exército bem treinado e distribuído em todo o território. Além disso, cada ponte, túnel e estrada estratégica estava pronta para ser destruída em caso de invasão, tornando qualquer avanço inimigo extremamente difícil. Adolf Hitler considerou a possibilidade de invadir a Suíça. Documentos revelam que a Alemanha possuía planos detalhados para uma operação chamada Tannenbaum. Após a conquista do território francês, um dos próximos objetivos do exército alemão era a invasão de Liechtenstein e da Suíça. No entanto, o alto custo militar e a incerteza de uma vitória rápida tornaram essa opção pouco atraente. A determinação suíça de resistir até o último homem também pesou na balança. A estratégia militar era apenas uma parte do quebra-cabeça.
O país também usou a diplomacia e sua economia de maneira brilhante para sobreviver. Se as fortificações nos Alpes e a mobilização militar foram essenciais para afastar uma invasão, a diplomacia e a economia da Suíça foram igualmente decisivas para sua sobrevivência. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país usou sua posição estratégica no coração da Europa para jogar dos dois lados. Um dos fatores mais polêmicos foi o papel dos bancos suíços. A Suíça tornou-se um porto seguro para ouro e riquezas pertencentes a nações em conflito, muitas vezes de origem questionável. A Alemanha nazista, por exemplo, transferiu grandes quantidades de ouro saqueado para bancos suíços, que serviam como intermediários para transações internacionais. A Suíça não se limitava a atuar como um cofre para riquezas em tempos de guerra. Ela também era uma ponte diplomática. O país manteve relações comerciais com os dois lados do conflito, fornecendo materiais como ferramentas de precisão, relógios e, em alguns casos, carvão para a Alemanha. Esses acordos comerciais ajudaram a preservar sua economia, mas também levantaram suspeitas de cumplicidade. A Suíça também era um refúgio para espiões, exilados políticos e prisioneiros de guerra. Genebra, em particular, tornou-se um centro de negociações secretas, permitindo que informações cruciais fluíssem entre os aliados e o eixo. Em meio à devastação da Segunda Guerra Mundial, a Suíça se destacou não apenas por sua neutralidade, mas também pelo papel humanitário que desempenhou. O país abrigava a sede da Cruz Vermelha Internacional, que desde sua fundação em 1863 tinha como missão aliviar o sofrimento em tempos de guerra. Durante o conflito, a Suíça serviu como intermediária em negociações de prisioneiros, troca de informações entre famílias separadas e envio de suprimentos para campos de concentração e zonas de guerra. A Cruz Vermelha Internacional coordenou esforços monumentais para ajudar prisioneiros de guerra, enviando mais de 36 milhões de pacotes de ajuda e registrando cerca de 120 milhões de mensagens entre soldados e suas famílias. A neutralidade suíça foi crucial para permitir essas operações, pois os países em conflito confiavam no compromisso humanitário da organização. A Suíça também abriu suas fronteiras para refugiados, embora nem sempre sem controvérsias. Estima-se que cerca de 300 mil pessoas buscaram asilo no país, incluindo judeus fugindo da perseguição nazista. No entanto, a política suíça de imigração enfrentou críticas, pois muitas vezes rejeitou pessoas em situação desesperadora, temendo sobrecarregar os recursos do país. Esse equilíbrio delicado, no entanto, não foi fácil de manter. Em várias ocasiões, tanto os aliados quanto o eixo pressionaram a Suíça para escolher um lado. Em 1943, por exemplo, os Estados Unidos ameaçaram boicotar os bancos suíços se continuassem facilitando as transações alemãs. Por outro lado, a Alemanha alertava constantemente sobre a possibilidade de invasão caso a Suíça colaborasse demais com os aliados. Além da estratégia militar e da diplomacia habilidosa, a Suíça tinha um aliado natural inestimável: sua geografia. Os Alpes, que cobrem cerca de 60% do território suíço, tornavam qualquer invasão um desafio logístico monumental. Para qualquer exército, atravessar montanhas tão hostis não seria apenas perigoso, mas também extremamente lento e custoso. No coração da Europa, a Suíça se parecia com uma fortaleza natural. Seus vales estreitos e montanhas íngremes formavam barreiras naturais que podiam ser facilmente defendidas. O plano de defesa suíço aproveitou ao máximo essas características, transformando túneis e desfiladeiros em armadilhas preparadas para explodir ao menor sinal de invasão. Outro fator crucial era a falta de incentivos para uma ocupação prolongada. Diferente de outros países invadidos durante a guerra, a Suíça não oferecia vastos recursos naturais nem acesso estratégico a outras regiões. Isso tornava qualquer tentativa de conquista um esforço que no fim não valia a pena. Além disso, a Suíça tinha um sistema rodoviário e ferroviário limitado, concentrado principalmente em rotas que podiam ser facilmente destruídas. A ausência de infraestrutura de transporte adequada tornava ainda mais complicada a logística para forças invasoras.
Para os exércitos nazista e italiano, as barreiras naturais e a falta de ganhos imediatos tornaram a Suíça uma opção descartável no planejamento estratégico. Os Alpes eram um obstáculo tão poderoso quanto qualquer linha de defesa militar. A sobrevivência da Suíça durante a Segunda Guerra Mundial foi resultado de uma combinação de geografia, estratégia militar, diplomacia habilidosa e pragmatismo econômico. Contudo, essa neutralidade não veio sem seu preço. Ao longo do conflito, a Suíça enfrentou críticas tanto de aliados quanto de adversários por suas escolhas controversas, especialmente no comércio e nas transações bancárias. Ao final, a neutralidade da Suíça serviu como um exemplo de como um pequeno país pode usar sua geografia e política para navegar em meio a um dos períodos mais turbulentos da história. Mas ela também carrega o peso de decisões difíceis que ainda são debatidas até hoje.